o que for necessário no campo jurídico, administrativo e político para reverter esse quadro. É o que eu queria colocar. Agradeço pelo espaço. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Passo imediatamente a palavra ao senhor Eric Wilson Pereira, representante da OAB. Bom dia. Bom dia a todos. Satisfação muito grande. Quero aqui saudar o nosso deputado, Cláudio Braga, pela iniciativa. Afinal de contas, a participação popular, seja pelo processo eleitoral, seja pelo plebiscito, pelo referendo, são formas, né, de você ter essa democratização e socialização de ideias, e o amicus curiae, assim como as audiências públicas, fazem parte desse rol de exercício de cidadania do qual se busca o fortalecimento do Estado e da Federação. Saúdo aqui a todas as participantes também, né, e as que estão ouvindo e que estão assistindo. E eu gostaria apenas de fazer uma ponderação, até por ser o último a debater e a sugerir. A OAB tem um pensamento muito forte com relação a acesso à justiça e com relação ao exercício da advocacia. Essas duas temáticas muito preocupam as OABs. E ontem a professora Vânia, que faz parte, inclusive, da nossa comissão eleitoral, expôs isso de uma forma belíssima, até pela eloquência, não é, que ela é carioca. E eu gostaria de trazer, diante do que nós ouvimos hoje, dois viés. Nós temos um viés de discurso político, nós temos um viés necessário de propagação desses pensamentos, essa dialética que está sendo formada, mas esse é o campo mais difícil de se operar. Afinal de contas, nós não podemos eleger um dos homens, gostem ou não, um dos homens mais inteligentes que nós temos na República, de raciocínio rápido, de conhecimento jurídico. E quando ele faz esse viés e leva em votação a resolução, ele votou com mais 2 ministros do Supremo. Aí nós temos 3 ministros a trazer um início de legitimação de procedibilidade da resolução. Em 2015, nós tivemos o CNJ, com mais 1 ministro do Supremo, aprovando que os tribunais estaduais e os tribunais regionais poderiam extinguir comarcas via resolução, e toda essa discussão que nós estamos vendo hoje no campo eleitoral, nós vimos no CNJ em 2015. Passamos a ter 4 ministros do Supremo. Então, o nosso discurso, por mais que seja importante, e ele tem que ecoar, nós não iremos conseguir vencer exclusivamente por esse viés que foi dado. Economicidade, nós temos que trazer institucionalidade. Esse é o debate. É luta? Não, é diálogo. Sugestões, 10 medidas, por que não uma nota técnica? Vocês vão estar perante 2 ministros do Supremo, o decano, outro de uma memória privilegiada, inteligência privilegiada. Nós estamos trabalhando com pessoas que lidam por números objetivos, e nós estamos trabalhando por números subjetivos, inclusive com juízos de valores, não é? Pelo uso do desmonte, do golpe. A gente tem que ter cuidado para que esse discurso, essa linguagem, mensagem para o receptor no discurso político e para o discurso jurídico, ele tenha um viés de depuração, para que a gente possa ter um efeito prático no nosso pensamento. Então, na nota técnica, qual é o viés que nós vamos dar à nota técnica? Porque o discurso que nós estamos dando, ele é um discurso que ele vai colaborar com o campo empírico. Nós não temos dados empíricos, seja do discurso leviano e etc., o que se levantou. Qual é o dado empírico? O dado empírico pode ser dito, ok, nós não temos, mas nós vamos ter na eleição de 2018. Aí vem todo o viés que nós não poderíamos dar a eles, não é? Os 4 ministros do Supremo, já consolidado essa possibilidade, de 11 você ter 4. Então, essa formação, e aí é onde eu venho a essa discussão, por exemplo, essa sede de controle de constitucionalidade que está se falando, né? A ADI e a DPF, que está tramitando, ela inicia revestindo as resoluções do TSE de caráter de presunção de legitimidade e veracidade. Ela está posta no sistema
dada pela Constituição. Em 32 vem o Código Eleitoral, ok. Em 34 a Constituição de 34 traz a constitucionalização desse tema. E nós viemos nesses altos e baixos da justiça eleitoral. Então, dizer que há um desmonte da justiça eleitoral, dizer que há um golpe, dizer que vai acabar com a justiça eleitoral, não é o real motivo pelo qual os ministros estão discutindo. Pelo contrário, as estabilidades das instituições, já diz o ministro Barroso, é outro ministro do Supremo, essa estabilidade ela surge a partir do movimento dessas instituições que são necessárias, em que pese o Brasil e mais um país utiliza a justiça eleitoral unicamente para ter as 4 funções, de normatizar, executar, legislar. Essas 4 funções, só 2 países. Os Estados Unidos não aplica, ele tem 2 órgãos, na América Latina toda, a Alemanha também tem 2 órgãos. Então, esse fortalecimento da instituição, ela passa por uma discussão que nós temos que dar o seguinte: onde está a assimetria que foi dita para a produção da resolução? Qual é a assimetria sistêmica que foi falada? Qual é o sistema deficitário que foi apresentado para que a resolução fosse aprovada? Onde é que está o defeito, digamos assim, para que essa resolução chegue? Aí eu passo a discutir não a questão federativa. A questão federativa está na ADI e na ADPF. Nós vamos discutir competência. Não é? E nós temos a peculiaridade que o sistema brasileiro é o único que tem município. Nenhuma outra democracia tem município, porque nós herdamos isso dos portugueses, que precisavam defender suas fronteiras, os mouros e tal, trouxe para o Brasil. Nós conseguimos ser Estado antes de ser sociedade. Nós não tivemos evolução de massa, de comunidade, de sociedade, de Estado. Não, a Corte Portuguesa veio aqui e nós viramos Estado. Não existiu a sociedade, existiu uma comunidade. Então, essas peculiaridades, e a partir daí discutir o federalismo, como esse federalismo se dá dentro dessa ADI ou dentro dessa ADPF, não em 2 frentes, onde você termina fragilizando as duas, ou é descumprimento de preceito fundamental, e aí você debate, ou é ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Na hora que você propõe as duas, você começa a fragilizar esse discurso. É unir para que você tenha um resultado pragmático. Então, este resultado pragmático é o que eu gostaria de sugerir nessa visão de que a OAB se preocupa com o exercício da advocacia. Imagina a interiorização que a OAB tanto defende. Aí o advogado, nós estávamos numa caravana agora, e os advogados de Caruaru falaram muito, porque a OAB de Pernambuco fez, inclusive, um pronunciamento, entregou ao ministro Gilmar, teve uma audiência com ele e ele dizia a dificuldade que se tinha na hora em que você tirasse essa zona eleitoral, esses municípios fossem relocados. E aí a gente discute, em efeito pragmático, o que é que eu tenho como avançar nessas próximas 2 audiências, tanto com o ministro Celso, né, que já deu um despacho mandando ouvir, assim como com o ministro Gilmar, porque o ministro Gilmar é o diálogo do convencimento. Nós temos que trabalhar não com o enfrentamento, não com a ideia de que está havendo os discursos políticos, porque ele é muito bom no raciocínio e na retórica, na hermenêutica que se usa para debater isso aqui. Na federação, nesse federalismo, nesse constitucionalismo federal, onde está havendo a violação de competência, a usurpação de competência? Onde é que está havendo essa inconstitucionalidade? Ok, agora, vamos trabalhar numa nota técnica. O que é que se pode dar nessa nossa técnica? Porque nós estamos num discurso sem filiação epistêmica. Eu preciso dar epistemologia nisso aqui. Eu tenho que trazer nessa nota técnica, mais do que epistemologia, eu tenho que trazer nessa nossa técnica gnoseologia. Eu tenho que depurar o meu conhecimento para trazer para uma linguagem técnica e formar aí a proposição e dar, digamos assim, um fundamento de base de discurso político, porque eu tenho esse fundamento de base, e de discurso jurídico. Porque se entrarmos para a linha de argumentação e retórica, Pellerman já diz as 32 regras de Pellerman. E aí vencemos um debate entre várias instituições que, ao final, sempre haverá um ponto fraco, ponto forte e ponto fraco. Se discute porque há as gratificações, as funções comissionadas, sempre haverá esse ponto fraco. E nós temos que ultrapassar essa ideia. A justiça eleitoral é fundamental. Essa celeridade, essas 2 características da justiça eleitoral brasileira, seja pela celeridade, seja pela preclusão, não praticou o ato, passou e aí a justiça anda, em 6 meses você tem a tutela jurisdicional sendo entregue, isso é reconhecido internacionalmente. Então, esse realismo jurídico
é que tem que ser posto, fundamentado e debatido para que não se tenha a ideia de viés eminentemente político, ou ideológico, ou individual. Aí você entra para o grande discurso. Numa das entrevistas, o ministro Gilmar disse: vamos discutir abertamente. Vamos discutir de forma bastante clara. Isso em Pernambuco, agora tem uns 15 dias. Então, essa ideia que se tem é a ideia de se buscar onde estão os pontos fracos. Porque eu penso, e aí é um pensamento individual, não é um pensamento institucional, não houve essa discussão perante a OAB, que não há essa vontade de dizer que o ministro Gilmar quer desmontar a justiça eleitoral e ele quer acabar com a justiça eleitoral, porque ele tem vários artigos escritos defendendo o sistema eleitoral e defendendo a justiça eleitoral. Agora, se ele quer adaptar por uma procedibilidade de um pensamento, digamos assim, de uma justiça moderna, de uma justiça que se discute morosidade, de uma justiça de crise de representatividade, não só no legislativo, mas crise de representatividade de juízes que passam em concurso e se acomodam em concurso, e essa dificuldade de você dar uma celeridade que a justiça eleitoral exige. Tivemos processos agora recentes, que foram julgados agora, processo de 2014, e todos sabem, os processos que ainda estão pendentes de julgamento. Então, eu acho que essa eficiência, essa importância que tem que se dar é lutar para que não haja. A OAB não concorda que haja essa diminuição, não deve haver essa diminuição. Evidentemente, você tem que dar quanto mais capilaridade, mais proximidade do eleitor, é a grande bandeira da interiorização, mas de uma forma em que você traga elementos e fundamentos fortes dentro dessa dialética, desconstruindo pensamentos, não de forma só política, mas de forma planejada, com um planejamento estratégico, com pontos fortes, com pontos fracos, e o avanço para esclarecer qual a jurisfação desse discurso. Porque na hora em que você der e atender que há uma necessidade de busca de função social, você passa a dar um patamar de discussão principiológico. E eu acho que o debate ele tem que se manter sempre no plano principiológico, sem necessariamente você individualizar ou querer apontar, porque isso você só vai fazer com que o outro cresça. Evidentemente que vai crescer. É uma dialética de ideias. O deputado, nosso presidente aqui, sabe como isso se processa. Então, eu quero apenas sugerir uma nota técnica de cunho eminentemente fundamentado, seja nesse aspecto jurídico, e sem que haja, digamos assim, a abertura para que se diga que nós vamos ter um campo empírico e que esse campo empírico é necessário para que, se der certo, permanece, se não der, nós vamos revisar para a eleição de 2020. Essa era isso que eu queria falar. Senhoras, senhores, tem alguns inscritos. Vou